E aí, pessoal, tudo bem? Claudino. Hoje a gente vai falar de um tema que, sinceramente, me incomoda há muito tempo dentro de uma empresa. Aquela sensação de que tudo é prioridade, mas no final nada está andando. Vamos pensar aqui num backlog cheio, o time está sobrecarregado e mesmo assim parece que o progresso é zero, a coisa não anda, a coisa está parada. Pois é. Hoje eu quero bater um papo direto com você, sem fórmula mágica, sem buzzword, sobre esse caos das prioridades e como que isso está destruindo a produtividade dos times de software. Então, respira fundo, pega o seu café aí, senta no seu sofá de forma confortável e bora conversar sobre o que realmente está travando o seu time. Bom, vamos começar com uma pergunta simples. Quando foi que o urgente ele virou um padrão aí na sua organização? Porque parece que hoje em dia tudo é urgente. Só que se você for parar para pensar na grande realidade, nada realmente é. As empresas elas entraram num ritmo muito louco de pânico constante. Todo ticket, toda task, toda feature, toda nova prioridade ela se torna máxima e as pessoas acabam atrapalhando o processo de trabalho e de organização. Mas sabe o que cria isso? É ansiedade, dispersão e principalmente falta de foco no que precisa ser entregue. O time ele acaba entrando numa espiral de faz tudo ao mesmo tempo. E aí vira uma grande bagunça e você não consegue entregar as coisas com qualidade. Onde ninguém vai saber o que realmente é importante na entrega de um produto final. E o pior, a liderança acredita que isso é produtividade, mas produtividade não é você fazer mais coisas e entregar mais coisas, e sim você entregar com uma certa qualidade. É você fazer essas coisas certas chegarem no seu cliente de forma correta e principalmente com qualidade. O problema é que muitas vezes o time ele está reagindo a esse fogo do dia a dia e ele não está construindo um futuro de produto, ele está simplesmente apagando incêndio dentro da organização. E quando a gente está sempre reagindo, a gente para de evoluir. E quando a gente para de evoluir, a gente já não tem mais vontade de fazer as coisas, a gente já não tem mais vontade de estudar, a gente não tem vontade mais de buscar coisas novas para a gente poder implementar dentro da empresa. Vamos pensar aqui num backlog infinito, cheio de ticket, que ninguém lembra quem pediu. E isso é a coisa mais normal do mundo. Eu já vi empresas que têm tickets de 2020, 2019, que ainda não conseguiram resolver o problema do seu cliente. Pois é, isso é um sintoma claro de um problema de priorização. O backlog, ele deveria ser um reflexo das necessidades reais do negócio e do cliente. Mas o que a gente acaba vendo na grande maioria das empresas e o que está virando tudo isso é um mural de ideias soltas, pedidos de última hora sem sentido, favores internos e demandas políticas que tem na organização. É o famoso coloca no backlog para a gente não esquecer. Mas adivinha, isso não é gestão de produto. Isso vai virar um verdadeiro entulho digital. Um time maduro sabe dizer não e sabe dizer ainda não. E precisa fazer isso para quebrar essas correntes e essas ideias soltas que ficam no backlog. Porque cada sim que você vai dando é um não disfarçado para outra coisa que talvez fosse muito mais valiosa que você precisaria entregar naquele momento. E aqui o Product Owner, o PM, o líder precisa ter a coragem para bancar essa conversa e cortar essas ideias malucas que aparecem, seja ideias de internas, seja demandas políticas, seja que ele coloca no backlog para a gente não esquecer.
Outro ponto que está destruindo a priorização nas organizações, na minha visão, é uma falta da visão compartilhada. Quando o time ele não entende para onde o produto está indo, tudo parece que é importante, tudo parece que é urgente. A própria liderança não comunica claramente os objetivos, o time acaba começando a trabalhar num projeto e daqui a pouco ele está em outro projeto, daqui a pouco ele está em outro projeto, e ele não consegue focar. É como se fosse estar trabalhando no escuro e dando porrada no escuro. E esse trabalhar no escuro é o mesmo que você ficar correndo sem uma direção. Você cansa, e cansa também as pessoas que estão trabalhando na organização com você. E a sensação que a gente acaba tendo é que a gente não está saindo do lugar. E uma coisa importante que as empresas têm que ter hoje é o alinhamento estratégico. Não é só sobre uma apresentação bonita com OKR no começo do trimestre para dizer como que vão ser as coisas durante o ano. E sim, é ter uma conversa constante, transparente, e explicar o porquê daquelas escolhas. E isso, muitas das vezes, vem de cima. E a diretoria precisa ter essa conduta de explicação para onde quer que o produto siga. Quando o time ele acaba entendendo o porquê, ele mesmo começa a priorizar melhor, ele mesmo começa a se organizar melhor, ele começa a tomar decisão sem depender de uma reunião para tudo. Isso é muito claro quando os times sabem o que eles precisam fazer. E a autonomia nasce aí, né? Da clareza e não do caos que é gerado dentro das organizações. E esse caos tem uma outra armadilha que mata a priorização, que é o medo de desagradar. Quantas vezes você já viu aí alguém dizendo sim para tudo, só para evitar aquele velho conflito que tem dentro das organizações? O gestor pede, você diz sim. O comercial pede, você diz sim. O cliente está pedindo algo novo, você vai lá e diz sim. O CEO está pedindo uma urgência num projeto, num processo, você vai lá e diz sim. E aí o time vai viver de dizer sim, 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 sim para tudo. E o resultado final disso não é legal. Ninguém vai ficar satisfeito, o resultado vai ser muito raso, a entrega vai ser rasa e sem qualidade, e você não vai ter um impacto real que realmente você precisa ter do seu produto. Já o dizer não é uma das habilidades mais poderosas que um time de produto tem nas suas mãos. E aqui, gente, é um não, aqui não aquele não arrogante, tem que ser um não consciente, um não que vem acompanhado de um contexto de dados e de propósito que aquele time tem. Porque quando tudo é prioridade, o produto ele vai virar genérico sim no mercado. E o produto genérico, você sabe, ele não vai se destacar, ele não vai encantar o cliente, ele não vai fidelizar e ele não vai ter qualidade que todo mundo quer e gosta. E a raiz desse problema, muitas vezes, é a ausência de critérios claros que um time precisa ter. O time não tem um framework de decisão, não tem um modelo para avaliar o impacto versus o esforço, por exemplo. Ele acaba escolhendo o que grita mais alto, e aí esse é um grande problema, porque acaba assumindo coisas que às vezes nem ele tem capacidade para fazer. Quem tem mais influência, quem fala mais bonito na reunião, quem tem mais poder de decisão. Isso é muito normal a gente ver esses critérios de aceite que as pessoas fazem dentro das organizações. Mas a gestão de produto, ela não deve ser gritaria. Ela tem que ser baseada em método, em análise, em foco, em priorização com base no valor do produto final que realmente ele quer entregar. E o valor não é o que o chefe quer, é o que o cliente precisa e o que o negócio consegue sustentar.
Quando o time começa a olhar para dados, para métricas, para feedback real, o barulho começa a diminuir e as entregas finalmente começam a andar e ter valor no seu produto. E tem uma outra coisa aqui que eu queria falar que trava os times, que eu vejo muito isso, que é o vício do agora. Tudo precisa ser resolvido hoje, toda decisão é para ontem, mas quando você pensa no agora, você está matando o amanhã. O time ele precisa aprender a equilibrar urgência e estratégia. Sim, tem como. Existem demandas que precisam de respostas imediatas, beleza, isso eu entendo. Mas também existem apostas que constroem um futuro de um produto. E aí você precisa de uma análise mais detalhada, você precisa estudar o código que você tem atual. Se você não tem, você precisa pensar como você vai fazer. E isso acaba entrando um pouco o trabalho de gestão desse projeto. Se a gente só vive apagando incêndio, a gente nunca vai construir nada que dure e nada que saia com qualidade. E isso é um ciclo que consome demais os times. E eu estou falando aqui de times que realmente as pessoas estão cansadas, gera burnout e fazem esse produto ficar estagnado no mercado. E isso não é legal. Essa sensação de urgência do agora que precisa ser para já, isso acaba matando não só quem está construindo o produto, mas também o produto final. E no fim das contas, tudo começa onde termina, na liderança. E é a liderança que precisa proteger o foco do time. É ela que deve garantir que o urgente não vire normal dentro das organizações, que o backlog não vire aquela lixeira e que o time realmente ele tenha clareza e propósito naquilo que ele precisa trabalhar e naquilo que ele precisa entregar. E aí, o liderar é, antes de tudo, dar um contexto de remover esse ruído que existe dentro das organizações. E aí é ter coragem de dizer, isso não dá para fazer agora, isso a gente não tem capacidade, isso a gente não tem como entregar agora, mesmo que vai doer. E vai doer no CEO, vai doer no cliente, vai doer no processo, vai doer no projeto, porque cada vez que a liderança ela vai cedendo essa pressão, essa entrega ela vai mudando de foco. E aí ela vai destruindo semanas e semanas de esforço que as pessoas têm para organizar os processos dentro das empresas. Times que entregam de verdade não são os que fazem tudo, são os que sabem o que não dá para fazer agora. Então, se o seu time está parado, se nada anda, se tudo é prioridade, talvez o problema não seja o seu time. Talvez o problema seja a falta de clareza, de foco, de coragem para escolher o que realmente importa naquele momento para fazer a determinada entrega. Ser produtivo não é você estar ocupado. Pense nisso. É você estar alinhado. E isso começa com uma pergunta muito simples: o que é prioridade de verdade nesse momento? No fim, o segredo não está em fazer mais, está em fazer o certo e sustentar essa decisão até o final. Se esse papo fez sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal Produto On e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vive atolado em prioridades. Porque convenhamos, todo mundo conhece um time que faz tudo e não entrega nada. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.